animais gigantescos dominam a África de costa a costa há mais de 50 milhões de anos, migrando para encontrar água para suas famílias. Eles são mestres de seu universo, arquitetos de seu mundo. Os filhotes brincam em segurança em uma das famílias mais unidas da natureza. Eles possuem rituais de caça e grande sabedoria, carinho e compaixão. A história deles vai muito além de estatísticas e marfim. Nós somos Derek e Beverly Joubert. Acompanhe-nos em uma aventura em Botsuana. Uma expedição para investigar as maiores manadas que restam no planeta enquanto elas caminham livres por esta paisagem selvagem. Enquanto remamos, saberemos mais sobre o caráter e a personalidade destes magníficos animais. E passaremos a conhecê-los intimamente. É a celebração da alma do elefante. A história dos elefantes é uma história de fantasmas atemporal. Eles nos deixam mensagens, antigas pegadas nas areias do tempo. Em alguns lugares vemos a mensagem da extinção, já que 35 mil elefantes são dizimados todos os anos, exclusivamente por causa do marfim. Mas em outros locais, existem mensagens de esperança, como onde nós vivemos, onde ainda existem gigantes. Gigantes de 7 toneladas à solta. Os movimentos deles são uma meditação. Os olhos deles brilham com uma profunda inteligência. Nós moramos na mata em Botsuana há 30 anos, filmando, explorando, pesquisando e contando as histórias deste lugar. Mas nós ainda não vimos tudo. Ainda estamos procurando alguma coisa. E geralmente o que encontramos nos surpreende. Eu costumo me ver como um elefante. Tento pensar como eles, levar a vida com os valores deles. Tudo isso começou no dia em que explorávamos uma região mais remota da savana. Esse lugar é infinito. Nós encontramos algo intrigante. O crânio de um elefante macho que havia morrido 2 anos antes, mas com presas tão pesadas que mal consigo carregá-las. É raro encontrar uma carcaça com o marfim ainda intacto. O melhor de tudo é o que isso representa. Significa que ninguém passou por aqui por pelo menos 2 anos. Mas havia algo errado. Havia ossos demais para serem de um único elefante. Procurando ao redor, encontramos o bastante para formar 2 elefantes machos grandes. Literalmente um campo de matança. Mas com uma diferença, não havia vestígios de seres humanos. É possível saber a idade de um elefante através de seus dentes molares, e estes machos eram velhos. Mesmo assim, com cerca de 70 anos, eles ainda tinham alguns anos de vida. Ambos morreram exatamente ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Geralmente isso significaria caça ilegal. Mas por que estes 2 machos ainda estariam com suas presas? Era um mistério que mudaria o rumo de nossas vidas nos meses seguintes. Nós decidimos reconstruir a vida deles. Ao deixarmos o cemitério, não estávamos tristes. Aqui você aprende que mortes naturais como estas de elefantes que morrem ainda com suas presas são raras e devem ser devidamente comemoradas. Do pó ao pó, a alma do elefante está em paz. Este é um lugar mágico, o vertedouro de Selinda, uma teia de rios que sai do delta do Okavango
e se junta aos rios do norte de Botsuana, que desaguam no Grande Zambeze. Para entender a vida dos dois machos, nós decidimos remar de uma ponta a outra deste rio. Este seria o lar deles, desde onde nasceram até o local de seu descanso final. É muito raso aqui. Nós estamos chegando àquela água amarela. Nós também estudaremos as carcaças que encontrarmos para conseguirmos compreender o índice de caça ilegal e outras influências do homem. Nos próximos meses, nós vamos remar e caminhar, explorar o rio e suas margens, onde vivem as maiores populações de elefantes do mundo. O mistério dos dois machos não sai da minha cabeça. Eles nasceram há mais de 70 anos, em um mundo bem diferente. Na época, deveria haver mais de 5 milhões de elefantes aqui. O mundo enfrentava uma guerra mundial, enquanto um filhote de 120 quilos travava sua primeira batalha contra a gravidade para ficar em pé. E sua mãe removia a placenta para esconder o cheiro e protegê-lo dos leões e das hienas. Cada filhote nascido naquela época tinha menos de 10% de chance de sobreviver às nossas armas e armadilhas e chegar à idade dos dois velhos machos. Mas de alguma forma, ambos sobreviveram. Eu também estava pensando sobre aqueles primeiros passos. Logo após o nascimento, a mãe leva seu recém-nascido para a manada. A família ajusta seu ritmo de acordo com as pernas menores e mais curtas. Em poucas horas, ele é o novo e paparicado filhote que todos querem cumprimentar, conhecer e proteger. Esse mundo social ao qual ele é apresentado o ajudará a se tornar um dos seres mais inteligentes e sensíveis do planeta. O ritmo de uma manada é ilusoriamente lento. Eles percorrem distâncias imensas com passos lentos. Mas um rápido cochilo em pé o deixa desorientado. É hora de entrar em pânico. Ele é um elefante em miniatura em um mundo de gigantes, em um terreno estranho e escorregadio. Mesmo na idade dele, ele entenderia o modo de ser dos elefantes, recuperar-se de qualquer indignidade com agressão. Ataque as garças, ataque as sombras, ataque tudo o que puder. Ao lado da mãe começa uma lição incrível. Ele quer leite agora, depois de sobreviver a uma experiência de quase morte com sombras e demônios. Mas ela suspende os privilégios dele. Ele precisa fortalecer o laço com ela. E esse reconhecimento inicial é vital para os elefantes. Ele fica frustrado, ele quer seu leite.
mas pernas colossais o impedem de consegui-lo. Só quando o mau humor dele passa, ela o deixa se aproximar. O estímulo dele dá resultado e o leite jorra da mãe. Essas são as vidas íntimas dos elefantes, das quais geralmente esquecemos quando os vemos apenas como números em queda em um gráfico. Passaram-se 2 semanas e nós já temos um problema. Após 30 anos filmando elefantes, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Ali na frente, olha, hipopótamos brigando. Esse canal estreito não é grande o bastante para nós e para hipopótamos raivosos. Temos que dar a volta. É hora de sair das águas profundas. Derek está sempre disposto a tentar, mas é hora de encontrarmos uma rota alternativa. Nosso relutante capitão verifica o GPS e escolhe outro curso. Mas não existe alternativa além de levarmos nossa canoa e equipamentos para os tributários rasos, onde podemos ver os hipopótamos se aproximando. Bom trabalho. Nos tributários, nós encontramos outro crânio. Um crânio submerso não fornece muitas informações. É como tentar obter histórias de espíritos, mas as pistas estão todas lá. O maxilar inferior indica que ele tinha cerca de 25 anos de idade. Nós sempre deixamos cada osso onde o encontramos, por respeito. A testa oblíqua mostra que era um macho jovem. As presas não foram arrancadas. Notamos que se trata de outra morte natural, dentro da água. A vida aqui é abundante, mas não tão dramática quanto o que finalmente encontramos rio abaixo. Logo à frente, vemos nossos primeiros elefantes vivos depois de semanas. Os fantasmas desta expedição finalmente provam ser reais. Também conseguimos uma rara imagem de elefantes selvagens. É como olhar através da janela de um quarto. E os elefantes roncam de verdade. O vento muda, levando o nosso cheiro na direção deles. E parece que eles o conhecem. Nossa única defesa nesta água rasa é ficarmos imóveis. E claro, em silêncio total. Sempre tem um que dorme pesado. Quando são pegos de surpresa, eles ficam mais perigosos, podem entrar em pânico e atacar. Eu adoro esses momentos. Existe algo hipnótico em estar no caminho de um elefante raivoso. Algo perigoso, mas tranquilo, bonito. O tempo para. Você se concentra na dança das orelhas e o som desaparece. Você acredita que ele vai parar, mas não sabe com certeza. É muito estranho. Você se sente mais vivo ao enfrentar a morte. E quando termina, eu me sinto estranhamente relaxado, privilegiado por ter estado frente a... Qualquer preocupação se espalha pelas manadas. E eles param ao mesmo tempo, no que chamamos de congelamento. O líder dá uma ordem e os libera com outro chamado ultrassônico para seguirem em frente. Essa ordem os manda de volta em nossa direção. Mas nos entristece ver todas as manadas desaparecerem como fantasmas, antes mesmo de conseguirmos conhecê-las, ou mesmo contá-las.
Talvez a culpa não seja totalmente nossa. Em poucos minutos, descobrimos que os animais podem estar incomodados por diferentes motivos. Existem leões caçando ao anoitecer. Os leões não temem as maiores e mais perigosas presas que existem. Mas elefantes machos e velhos são os verdadeiros donos das savanas. E não param nem para olhar a carnificina. Com certeza não foram leões que mataram os 2 machos velhos que encontramos há mais de um mês. Nossas noites dentro de uma tenda, basicamente uma tela contra mosquitos, são repletas de sons que despertam a imaginação. Nós sonhamos com gigantes flutuando através das brumas como pinturas delicadas, elefantes se movendo silenciosamente, como navios fantasmas velejando. Parece que tem um crânio ali, um crânio de elefante, no meio da savana. Vamos até lá. Nós ouvimos os sons deles a noite toda. Agora sabemos por quê. É uma daquelas reuniões que pensamos ser como rituais fúnebres ou velórios. Vamos ver o que acontece aqui. Aquela parece a matriarca, com a fêmea mais velha ao lado dela, tá vendo? Nós ficamos em silêncio em sinal de respeito. Mesmo assim, nos sentimos intrusos ao ver uma família de luto. Quando ela levanta o corpo, pode estar procurando a causa da morte. Muita atenção é dada ao marfim, como se ele fosse o símbolo daquele elefante. A personificação da alma de um elefante. Os cérebros deles são quase 5 vezes maiores que os nossos. Não há dúvida de que eles têm sentimentos. E eu queria saber quais informações eles obtêm ao revirar os restos mortais com suas presas. Será que eles conheciam o elefante morto? Seria um membro da família? Ficamos olhando por mais algum tempo e vimos que era um jovem macho. A causa da morte pode ter sido a mesma de muitos machos jovens. Testosterona à flor da pele. Existe um ditado na África que diz que quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama. Mas o golpe de uma presa, uma perna quebrada e ambos os machos vão virar carcaça e ossos sob o cruel sol africano. Ao deixarmos o local, compreendemos que os 2 velhos machos só conseguiram viver muito porque sobreviveram a esta fase intensa de suas vidas. Faz muito calor agora, mais de 40 graus Celsius. Isso deveria deixar todo mundo letárgico. Mas nem sempre. Em alguns casos, eles só ficam mal-humorados. Quando os elefantes realmente querem atacar, eles se aproximam, trotando, e abaixam a cabeça para o impacto. Enquanto eles estão abanando as orelhas e fazendo barulho, nós estamos bem. É quando eles ficam quietos e abaixam a cabeça que as coisas podem se complicar. Existe uma
Precisamos ter cuidado, porque debaixo do barco... Nossa, eu posso senti-la sob meus pés. Estamos passando por cima de uma acácia submersa. Isso rompe o silêncio. A manada fica em alerta. Não podemos recuar sem nos tornarmos ainda mais óbvios para eles. O instinto de Beverly é se abaixar e gravar o som dos machos se aproximando, porque ela sabe que o barulho será bem alto. Perto demais. Só existe uma coisa a fazer: encará-lo. Os elefantes estão tão acostumados a serem dominantes que, quando não entramos em fuga, eles se sentem intimidados, confusos. A confiança é a única arma que temos. Esses elefantes são selvagens e estão zangados, ao contrário dos outros que acabaram de desaparecer. Eles estão atacando feito loucos, de várias direções, em todas as curvas do rio. Essa foi por pouco. Um pouco adiante, nós compreendemos o motivo. Existem pilhas de crânios espalhadas pelo chão. Olha isso. Pelos dentes, ele não parece muito velho. E ainda tem muitos dentes. Vamos olhar a frente do crânio dele. Uau. Ele levou um tiro. Até 2014, a caça de elefantes era permitida aqui. Cuidado. Não, tudo bem. Me ajuda aqui, peraí. É. Os caçadores só podiam matar machos, mas descobrimos crânios de fêmeas também. Pelo que sabemos agora, deve ser muito traumático para os elefantes quando eles encontram estas pilhas de ossos. Isso é um campo de matança. Isso explica por que os elefantes deixam as áreas de caça no começo de cada temporada. Eles devem saber o que fazemos com eles. Parece que estamos em um território hostil. Nós decidimos seguir a família à nossa frente em silêncio. Se o ganso do Egito consegue navegar por águas com hipopótamos, nós também conseguimos. Os hipopótamos costumam ficar em águas profundas e sobem à superfície em qualquer lugar. É como andar por um campo minado. Em silêncio, nós dois tentamos esquecer o que não sai de nossas mentes. Que os hipopótamos matam mais pessoas na África que qualquer outro animal. Manter a calma é nossa melhor arma. Você tenta não procurar na água escura os monstros que talvez nem estejam lá. Porém, este rio é cheio de surpresas. Eles saíram dos pântanos há 50 milhões de anos e se tornaram criaturas que dominaram o mundo. Da África até a Ásia e até as Américas, de costa a costa, das montanhas aos desertos. E hoje eles estão muito à vontade nesta água.
Estas danças aquáticas são brincadeiras, mas também testam a força e a inteligência. Eles não estão acostumados com pessoas chegando pela água, então decidimos nos aproximar enquanto eles estão distraídos com os machos brincando por perto. A história dos elefantes também é a história da água. Hoje, Botsuana possui 1/3 dos elefantes africanos do mundo, que aqui prosperam por vários motivos. A água em abundância talvez seja o mais importante deles. Até os machos grandes mal olham 2 vezes ao passar por nós. E à medida que o calor diminui, nós ficamos em silêncio, relutantes em voltar ao normal e perceber que também fomos afetados por tudo isso. É embriagante. A lua está aqui para nos guiar. Isso é maravilhoso, muito lindo. É mesmo. Esta noite, nosso acampamento será sob a lua cheia e na companhia de animais mágicos em raios de luar de contos de fadas, remanescentes de um tempo que já passou. Nós percebemos que tocamos aquela antiga batida do coração do elefante, a alma de quem eles são. E nós sabemos que quando passamos um tempo com os elefantes, nós nos tornamos pessoas melhores. Certo, vai pra frente, ali do seu lado. É difícil enxergar. A água é muito escura. Estamos torcendo para que hoje seja pelo menos tão bom quanto ontem. Então acordamos antes do amanhecer. Já se passou mais de 1 mês. Desde cedo até o calor do meio-dia e até tarde da noite, o rio fica repleto de elefantes. Enquanto flutuamos ao lado deles agora, dia após dia, parece que deciframos algum tipo de código dos elefantes e conseguimos nos aproximar. Podemos ver detalhes que não víamos antes. Nos deleitamos com a proximidade, o cheiro, a confiança e sentimos a batida de seus chamados silenciosos em nosso peito. É uma euforia ser aceito por esses animais. Com elefantes tão calmos, Derek quer aproveitar ainda mais essa proximidade. Quanto mais fazemos isso, mais nos envolvemos na cultura deles. Nós imaginamos por um instante que realmente os compreendemos. Agora estamos perto o bastante para pegar nosso avião, sobrevoar e descobrir exatamente o motivo. Flutuar sobre Botsuana é mágico. Eu amo ver a África de cima. O que parecem ser caminhos aleatórios vistos do solo, formam padrões bem organizados vistos do ar. Antigas redes de trilhas ligavam os olhos d'água por todo o continente. Elas guiavam elefantes através das savanas, manada após manada, seguindo suas mães e as lembranças de seus ancestrais. Agora conseguimos reconhecer elefantes como indivíduos, como esta com uma presa só e sua família, enquanto eles entalham suas próprias histórias nas trilhas sob suas patas.
Os elefantes de Botsuana possuem presas bem pequenas. A água daqui possui baixo teor mineral, então as presas ficam quebradiças. Talvez essa seja a salvação deles. No futuro, ser um elefante sem presas talvez seja uma vantagem. Praticamente todas as famílias daqui possuem pelo menos uma fêmea sem presas. Eles trocam os rios por algo além de água: sal. Os elefantes precisam de mais de 100 gramas de sal por dia, e este é o único local onde o encontram. Eles procuram cristais minúsculos, uma tarefa quase impossível sem dedos. Mas com pelo menos 60 mil músculos em suas trombas, os elefantes podem segurar e remover um cristal. A tromba define os elefantes. É a ferramenta deles para cavar, quebrar, cheirar e investigar, sempre viva, sempre em movimento, como eles. Podemos sentir os dois machos deixando esta antiga região. Há 20 anos, eles estariam à procura de algo ainda mais importante que o sal para garantir seu futuro. Para acasalar, machos e fêmeas precisam estar em sincronia. O cio do macho acontece uma vez por ano. Uma pequena fêmea sem presas também está no cio, e ele não deixará que ela escape. Daqui 22 meses, ele poderá ter um herdeiro. Ela pode ser adolescente ainda, mas já sabe mandar mensagens secretas de sedução. As únicas pistas estão em sua boca aberta e no abano das orelhas. Uma série de 6 vocalizações numa frequência tão baixa que mal conseguimos ouvir. Isso atrairá todos os machos no cio em um raio de 16 quilômetros, para disputar o direito de passar seus genes para a próxima geração de elefantes de Selinda. Existe um momento em que os bebês apenas seguem os adultos, e um momento para eles brincarem e aproveitarem a lama fina sob suas patas. Mas este não é um desses momentos. Após trabalhar com leões, sabemos a rapidez com que eles veem uma oportunidade e entram em ação. O filhote está caído, se debatendo e se afogando. Os leões estão esperando, porque conhecem os perigos. E estes leões não têm medo de água. Os leões não desistem facilmente. Eles voltarão para este local de travessia mais tarde. Apesar do cheiro dos leões, as travessias calmas são metódicas. Essas reuniões e longas filas de famílias de elefantes flutuando pela paisagem, entrando e saindo das planícies alagadas, são típicas da liberdade dos elefantes de Botsuana. A liberdade de ir e vir quase infinita, de sentir seus corpos imensos flutuando na água. Esta oportunidade nos dá uma rara chance de vê-los brincando, mas de dentro do mundo deles, como criaturas do pântano. Eles sempre mantêm a integridade de seus grupos familiares, mantendo-se afastados o suficiente para que seus filhotes não se misturem e se percam, mas próximos o bastante para manter contato como manada, como o clã de elefantes. Às vezes, esses clãs se reúnem em travessias, contendo mais de 400 elefantes ao longo do vertedouro de Selinda. Manter essas famílias intactas em uma manada imensa como esta pode ser um desafio. Uma fêmea perdeu seu filhote, bem no vulnerável local de travessia.
Depois de fazer os primeiros estudos e filmes sobre leões atacando elefantes, nós os temos praticamente gravados na memória. Primeiro, um filhote perdido entra em pânico e grita. Os leões reagem. Eles formam um círculo e atacam por trás. A mãe, igual a esta de hoje, fica apavorada. Isso só aumenta a confusão. E confusão é exatamente o que os leões querem. Hoje é diferente. E o pesadelo é evitado quando a mãe chega no momento exato de fazer um ousado resgate. Seguida pelo filhote resgatado, agora ela tem que correr para se juntar ao restante da manada. Mas os elefantes são muito dedicados e compreensivos. A manada esperou que ela resolvesse seu problema e então seguiu em frente. Após a comoção com os leões, há uma mudança palpável no ar. Como se a manada compreendesse a necessidade de um equilíbrio. Passa de estresse intenso para um pouco de diversão. É claro que o objetivo é se protegerem da picada de moscas e se refrescarem. Mas daqui parece quase tentador e certamente divertido. Não resta muito no mundo que possa fazer você se sentir assim. Nesse ritmo tranquilo, onde os elefantes são o que sempre foram, em seus termos. Uma camada de poeira seca a lama. Quando ela racha e cai, leva consigo carrapatos e outros parasitas. A segurança de estar mais uma vez com a manada permite que o filhote esqueça seu encontro com os leões e cubra seus ferimentos superficiais. Seguindo aquele infinito ciclo de pó ao pó, um dia encontramos alguns elefantes saindo de sua rota. Os líderes caminham determinados pela savana. Sem sua alma há muito tempo, ela é uma suave lembrança a seu clã de quem ela era. De sua vida longa, seus sucessos, seus resgates, sua compaixão e os dias passados juntos na lama e na poeira. Como ela morreu, nós jamais saberemos. Talvez o tempo dela tenha simplesmente acabado. Enquanto eles balançam ao redor dela, nós nos lembramos que eles são animais sensíveis, com pensamentos e ideias. Tato, olfato, lembrança e pensamento. Tudo o que você sabe que está na mente de um elefante nesses momentos. Nós conseguimos captar as imagens mais íntimas que já vimos no velório de um elefante. Chegamos tão perto que não queremos respirar ou quebrar o encanto. E bem aqui, estamos vendo aquele algo especial que nós dois amamos na África. Um crânio com seu marfim intacto, puro, da forma que deveria ser, totalmente sem valor. Eu gosto que o marfim não tenha valor.
Seu único valor deveria ser como uma lembrança para o clã de elefantes do qual ela fez parte. Qual legado foi deixado para trás? Quando penso no romance de nossas vidas, esses momentos mágicos me lembram das ondas que provocamos ao nosso redor. Espero que nosso próprio legado, seguindo os passos desses machos, possa fazer a diferença. Eles podem ter passado por aqui um dia e até se alimentado da árvore sob a qual eu estou. Depois que o sexto conjunto de molares se desgasta, a vida deles acabou. Quando esse momento se aproxima, eles escolhem um alimento com cuidado, economizando aqueles preciosos dentes. A história dos elefantes pode falar muito sobre marfim, mas deveria falar só de seus dentes. A chuva traz alívio para os elefantes e seus dentes. Eles arrancam a grama macia e devoram durante 16 horas por dia. Nós nos lembramos dos dentes dos machos. Eles ainda tinham anos de vida. Ao seguirmos os elefantes pela savana, nós sentimos uma inspiração. Os elefantes costumam entrar na água para fugir da chuva batendo em sua pele sensível. Eles podem ter sido atingidos e mortos por raios. Posta que encontramos para os dois machos, mortos juntos com suas presas intactas. Esses fantasmas se tornaram reais para nós, não apenas aparições à meia luz. Eles são seres vivos, com vidas interessantes e possivelmente almas. Parece que nós os conhecemos quando ainda eram filhotes, brincando nos campos do paraíso. Nós preenchemos as lacunas da vida desses gigantes gentis de 7 toneladas, companheiros de vida. Cada vez mais encontramos os mesmos indícios. Botsuana é um dos poucos lugares no planeta onde os elefantes ainda podem viver na natureza. Agora estamos obcecados em descobrir essas histórias secretas a partir de ossos. Ela deve ter sido uma matriarca, com presas mais longas que o normal. Como outros aqui, ela desfrutou a liberdade de terras protegidas em Botsuana. Mas também estamos chocados com o fato de que desde que você começou a assistir este documentário, 5 elefantes foram mortos por conta de suas presas. Não é o marfim que vai nos enriquecer. Nós encontramos um encantamento muito maior na jornada de vida pela qual eles nos levarão. Se eles sobreviverão tempo bastante para realmente conhecê-los, depende do que conseguirmos aprender sobre a alma do elefante. Versão brasileira, Up Voice.